Amém? Então eu queria agora, nesse instante, que você pensasse aí, fechasse seus olhos se você puder, e você falasse palavras de amor a Deus. E para você dizer palavras de amor, a minha orientação que Deus nos dá nessa noite, pensa aí o que Ele já fez na sua vida. Feche seus olhos agora e fica pensando aí. Lembra do que o Senhor Deus já fez na sua vida. Lembra aí de um livramento e comece a dizer para Ele: Senhor, eu te agradeço, Senhor. E começa a dizer palavras de amor. Senhor, eu era um pecador perdido, eu era assim, e o Senhor me achou, a sua graça me alcançou. Começa a dizer palavras de amor e vai lembrando aí coisas que o Senhor já fez na sua vida. E quando você começa a lembrar do que o Senhor fez na sua vida, você vai vendo o quanto Ele é digno de ser adorado, o quanto Ele é digno de ser amado, o quanto Ele é digno de ser louvado, adorado, o quanto Ele tem sido maravilhoso e bom. Ele tem guardado o teu levantar, o teu sair, Ele tem sustentado você. É Ele que tem te dado saúde, Ele que tem curado você. Mesmo quando nós ficamos enfermos, Ele está conosco. Ele é aquele que nos ensina, que nos inspira, que nos sustenta, que nos exorta, que nos corrige, que nos coloca no colo, que nos abraça, que nos envolve. É aquele que nos faz crescer, é aquele que nos faz com que nós nos arrependamos, porque Ele é maravilhoso, Ele é bom, Ele tem cuidado do seu marido, Ele tem cuidado do seu filho, da sua filha, Ele tem cuidado de você, Ele cuida da sua esposa. Ele tem dado livramentos que nós nem sonhamos, nem percebemos. Mas saiba, o Senhor está cuidando de você. Os pensamentos do Senhor são pensamentos de bênção a teu respeito, porque Ele ama você. E o fato dele amar você é o que nos faz amá-lo. O nosso amor por Deus é a resposta do amor dele por nós. Ele nos amou primeiro, e o amor dele foi demonstrado na cruz, e o nosso amor por Ele é demonstrado na nossa vida, na vida crucificada em Cristo, na vida de obediência, na vida de submissão. Comece a lembrar das bênçãos, comece a lembrar das portas que Ele abriu, das portas que Ele fechou. Comece a lembrar, peça ao Espírito Santo para trazer um fato na sua mente, no seu coração. Ó Espírito Santo, traz ao coração deste homem, desta mulher, a convicção e a certeza de que o Senhor o ama. Há muitas vezes a sensação de que nós estamos numa situação tão difícil. Estamos numa situação tão difícil que nós às vezes nem conseguimos enxergar Deus, ou pensar em Deus, ou entender que Deus está tão perto de nós, ouvindo a nossa respiração. Porque às vezes os problemas nos sucumbem, os problemas nos cercam, nos oprimem. E Ele nos convida mais uma vez essa noite: vinde a mim os cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu tenho cura, eu tenho alívio para você, porque Ele já fez na sua vida. Faça como Davi. Davi, quando se viu diante do gigante Golias, um homem enorme, guerreiro treinado, ele não temeu, porque ele trouxe à memória aquilo que daria esperança a ele. Ele lembrou que um dia veio um urso, e ele, cheio do Espírito Santo, motivado pelo Senhor, encorajado pelo Senhor, foi lá e matou aquele urso. Também ele trouxe à memória que em um certo dia veio um leão, e ele arrancou a ovelha da boca do leão, e o Senhor o encheu de coragem, de força, de motivação, de fervor, e ele matou aquele leão. E o Senhor quer falar com você nessa noite. Quantos leões Ele já te ajudou a matar na vida? O leão do desânimo, o leão de tantas coisas ruins. O Senhor te deu vitória sobre o leão. O Senhor está dizendo que Ele te deu vitória. Lembra daquele urso que se levantou, aquele urso que tinha um nome de emprego ou desemprego, aquele urso enorme que tinha um nome de divórcio, ou aquele nome que tinha um nome de rompimento. Aquele urso, o Senhor te deu vitória, você passou. Quem sabe hoje você está enfrentando um grande gigante, e o Senhor está dizendo para você: eu estive com você no dia que você enfrentou e venceu aquele urso. Estive com você quando você enfrentou e venceu aquele leão.
Eu estou com você e estarei com você diante de todo e qualquer gigante que se levantar. Eu sou o teu Deus, assim diz o Senhor. Por isso diga palavras de amor, diga palavras de adoração ao Senhor, diga que você o ama. Abra sua boca, diga a Ele que você o ama, que você o adora, que Ele é teu amado, que Ele tem o seu melhor, que tudo que você tem é dEle, que você o ama, que você o adora, acima de tudo, que Ele é melhor que a vida. Você ama, diga a Ele, confesse assim como eu: Senhor, eu te confesso que eu não te amo como deveria te amar, por isso me ajuda, Senhor, a te amar com mais intensidade, te amar com mais fervor, com atitude, a ser tomado, cheio do teu Espírito Santo, Senhor. É o que eu quero te pedir, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos aqui presente. Faz valer, Senhor Deus bendito, faz valer a tua palavra em nós. Faz, meu Deus bendito, com que teu Espírito Santo tenha espaço, com que teu Espírito Santo tenha lugar para operar, que tenha corações aqui abertos, rasgados, dizendo: vem Espírito Santo, toma a minha vida, Espírito Santo, Espírito do Senhor. Ó Santo e eterno Deus, Tu que sondas os corações, eu quero que Tu venhas, ó Deus, encorajar essa igreja nessa noite. Eu quero te pedir, Senhor, que Tu venhas trazer ânimo àquele que está desanimado, fortalecer, Senhor Deus bendito, fazer com que eles olhem não para o problema, mas para o Senhor, e em nome de Jesus entender que nenhum gigante fica de pé diante do Senhor, que nós temos que olhar não da terra para o céu, porque aí o gigante fica grande, mas olhando do céu para a terra, o gigante fica pequeno, porque o Senhor é maior que o gigante. Tua palavra é poderosa. Não há gigante que fique de pé com o coração quebrantado e cheio da palavra de Deus. Quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer porque o Senhor nos alcançou, porque a tua graça é sobre nós, porque teu amor é destinado a nós, porque a porta da graça continua aberta. Queremos te agradecer porque o Senhor continua a olhar para cada um de nós. O Senhor continua a ouvir as nossas orações, e o Senhor continua a enxugar lágrimas, até chegar o grande dia do Senhor enxugar dos nossos olhos toda lágrima, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Faça isso sempre, queridos. Faça isso sempre. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Há um texto, há um hino, na verdade, não é é um hino que diz: conta quantas bênçãos o Senhor já te fez, e verás quantas e quantas e quantas. Mateus capítulo 5, nós vamos ler até o versículo 12, e eu vou tentar falar com vocês até o versículo 15. Esse texto veio no meu coração essa semana, na verdade desde a outra semana, quando a gente pensava assim: por que dor, por que problemas, por que angústias, por que guerras? E aí semana passada trouxemos aquela mensagem de Tiago capítulo 4, que diz: de onde vêm as guerras? Essa era a pergunta: de onde vêm as guerras? E lemos Marcos 7, e a gente viu que muitas das guerras vêm de dentro. Há muitos gigantes que se levantam dentro. Um dos gigantes terríveis é o gigante do medo. O gigante do medo paralisa. O gigante do medo neutraliza. O gigante do medo anestesia.
E uma pessoa anestesiada é como se ela estivesse morta. É sem ação, sem atitude, sem ânimo. E ânimo, sem alma, sem vida. E o Senhor nos convidou, em Mateus 11, 28, a lançar, a ir até Ele e trocar, fazer uma troca de fardo, uma troca de jugo. E Ele está dizendo que quem anda comigo recebe alívio. Quem anda na religião, quem anda segundo os seus próprios pensamentos, é enfado, canseira, angústia, dor, anda sobrecarregado, oprimido. E Ele está dizendo, olha, anda comigo, porque quando você experimentar andar comigo, você vai ver que muda. Para vocês terem uma ideia como muda, tem um texto que eu vou pregar e estou estudando ele também. Os 2 discípulos de Emaús, quando eles estavam indo para Emaús, eles estavam de olhos fechados. Como que de olhos fechados? Eles estavam desanimados, estavam frustrados, estavam caminhando até Jesus entrar no meio, até Jesus encontrá-los. E aí a Bíblia diz que no caminho, quando Jesus andava com eles, conversando com eles, Jesus não fez nenhuma oração por eles naquele momento. Jesus não fez nada a não ser abrir as Escrituras. E quando as Escrituras foram abertas, quando eles chegaram no caminho, eles chegaram numa casa, Jesus foi convidado a entrar, sentou-se na mesa, e nesse tempo com Jesus, os olhos deles foram abertos, eles ficaram motivados, empolgados. Olha o que acontece quando alguém encontra Jesus, ou quando Jesus encontra alguém. E eu não vou falar a pregação aqui, senão no dia que eu for pregar eu já falei tudo. E eles tinham ido para casa, era noite, não era mais para caminhar. E o que eles fizeram? Levantaram-se e não dá para ficar aqui não. Pegaram e foram embora. Veja, aí você pega o começo do texto, olhos fechados, desanimados, tristes, não é? Decepcionados. Pensávamos que era que era o Messias. Pensávamos que era ele, mas morreu. Morreu a esperança, morreu a nossa esperança. Mas no final desse encontro, quando Jesus sumiu, que abriu, que ele partiu o pão, eles disseram assim: o nosso coração queimava quando ele falava. Olhos abertos, coração queimando, motivados. Olha o que diferença faz. É isso que Jesus está querendo com você, querido. É isso que Jesus está querendo com você. Quando tiver difícil, quando a coisa estiver assim, vem para Jesus, agarre-se em Jesus. Vir para Jesus não é vir para o prédio. Vir para Jesus é curvar-se diante das Escrituras, é abrir o coração diante dele em oração. Se está sozinho, está difícil, telefona para alguém, chama alguém, vai na casa de alguém. Não anda só. Estamos aqui para isso, para servi-los, para estar junto, para orar junto. Não teremos todas as respostas. E quando nós não tivermos a resposta, nós sabemos quem tem a resposta. Não sabemos se Ele quer dar a resposta, né? Mas nós sabemos que Deus, que o Senhor Jesus tem todas as respostas. Mas nem sempre Ele quer dar a resposta, ou é interessante Ele dar a resposta naquele momento. Mas o importante é isso. Jesus está dizendo, semana após semana: vinde a mim, os cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pedro ainda diz assim: lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Acontecendo isso, nós vamos ler hoje Mateus 5, a característica, as qualidades de um discípulo, de alguém que encontrou Jesus, de alguém que decidiu por Ele, que escolheu Ele. Temos até um hino que a gente canta aí, né? Eu escolho Deus, não é? Então continue escolhendo Deus. E Oséias nos dá uma dica dizendo assim: conhecei o Senhor e prossiga em conhecer o Senhor. Quer dizer, escolha o Senhor e continue escolhendo Ele todo o tempo, em todo momento, em todo tempo, porque Ele é bom. Em todo tempo Ele é bom, verdadeiramente Ele é bom em todo tempo. Então Mateus 5, o texto nos diz assim, todos já acharam aí?
as bem-aventuranças. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Acabamos lendo até o 16. Aqui nós vemos nesse texto as qualidades de Jesus. Nós falamos semana passada de Jesus e dos discípulos de Jesus, porque nós somos a imagem e semelhança de Jesus. Esse é o propósito eterno de Deus, fazer você parecido com Ele. Fazer você parecido com Ele. E se você é parecido com Ele, você é um adorador. E não somente um adorador, você é um verdadeiro adorador. E um adorador é aquele cuja vida faz Deus ser lembrado. O adorador é aquele que a vida dele faz com que Deus seja lembrado, com que as pessoas olhem para ele e glorifiquem a Deus, e exalte a Deus, e alguma coisa vai lembrar Deus. E quando eu digo lembrar Deus, vai lembrar qualidades de Deus: justiça, bondade, misericórdia, não é? Vai lembrando características assim. E o Sermão da Montanha é isso, é essa vida prática do discípulo, é o dia a dia do cristão, é o dia a dia do discípulo de Jesus, onde a vida vai sendo exposta, onde a vida vai sendo mostrada. Agora, aqui diz bem-aventurados, 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 e numa tradução mais clara, vai dizendo assim: felizes. Felizes são. E o que mais todo mundo quer é ser feliz, é ou não é? Ninguém quer ser infeliz, a não ser um deprimido, a não ser uma pessoa doente, com problemas emocionais sérios. Aí ele vai dizer: não, eu quero morrer, eu quero morrer. Mas uma pessoa normal, uma pessoa tranquila, normal, no seu estado normal, ela quer ser feliz. E o problema é que o mundo quer ser feliz sem o dono da felicidade, sem aquele que é a fonte da felicidade. E Jesus é a fonte da felicidade. Não é possível ser feliz sem Jesus.
Sem Jesus é possível sim ter momentos felizes, ter atitudes, momentos, tempos de alegria, de felicidade, mas são passageiros, são coisas rápidas. E eu queria que você deixasse a Bíblia aberta aí nesse texto. Nós vamos praticamente ler esse texto. É uma das coisas que eu gosto de fazer e que me encanta. Então olha aí esses versículos 1 e 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. Então você vê aqui, Jesus vê as multidões. Esse é o começo do versículo 1. O final do versículo 2 diz, começou a ensiná-los. Se a gente pegasse e juntasse essas palavras, Jesus viu as multidões e começou a ensiná-las. Ok? Qual é o propósito de Jesus então aqui no texto? Nos ensinar, amém? Não foi esse convite que ele nos fez semana passada? Vinde a mim os cansados e oprimidos e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ele não disse vinde até mim? Vinde a mim e aprendei de mim. Aqui mais uma vez, esse é o ensino bíblico. Essa é a regra básica, que não tem variação, não tem outro, não tem plano B. Vendo as multidões, começou a ensiná-los. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se. O que significa assentar-se? Jesus viu as multidões e assentou-se. Quando eu sento, eu estou esperando que venham. Ok? Quando alguém senta, está esperando que alguém venha. Não foi esse o convite que ele disse, vinde a mim? Aqui ele está dizendo isso. Esse é o ensinamento dele. E os seus discípulos fizeram o quê? O que os discípulos fizeram aí no texto? E os seus discípulos aproximaram-se dele. Jesus viu as multidões, assentou-se, quer dizer, preparou-se, dizendo, ele viu as multidões cansadas, ele viu as multidões oprimidas, ele viu as multidões angustiadas, ele viu as multidões oprimidas, ele viu como aflitas, como ovelhas que não têm pastor. O outro texto não diz isso? Olha aqui um outro ensinamento. Ovelha que não tem pastor, ovelha que não tem o cuidado desse pastoreio, ela tem aflição e cansaço. Então uma ovelha cansada, afadigada, é porque não está sendo pastoreada. E nem sempre ele não está sendo pastoreado porque não tem pastor. Às vezes tem um pastor, mas não vai até ele, não o busca. A Bíblia diz que quando alguém estiver doente, diz o quê? Mande chamar, tome a ação de ir ao encontro, mande chamar os presbíteros, e aí eles virão, atendendo ao chamado, e orarão, ungirão com óleo, e executarão a palavra. Estão entendendo? Jesus assentou-se e os discípulos aproximaram-se dele. Havendo essa aproximação é alguém dizendo, eu quero. Quem tem sede, venha a mim e beba. Vocês me acharão quando me buscarem de todo coração. Há uma busca, há uma porta que Deus quer abrir, mas Ele condicionou a uma atitude sua, de bater nessa porta. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. É condicional ao bater para que a porta se abra. É condicional a uma busca. Esse encontro, o encontrar. E a vida de Jesus aqui está ensinando isso. Jesus não veio ensinar regras, Jesus não veio ensinar doutrina, Jesus veio ensinar 99% do seu tempo dos evangelhos. Ele veio ensinar princípios, ele veio ensinar vida, ele veio fazer transferência de vida. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Quando ele lava os pés dos discípulos, ele diz assim: assim como eu os fiz, façam vocês também uns com os outros.
Ele fez isso, ele viveu e mostrou com a vida. Então nós vemos aqui umas multidões que ele está vendo. Ele vê as multidões, e quando ele se assenta, há uma ação e uma reação. Quando ele se assenta, ele assentou, os seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensiná-los. Aqui ele nos ensina a vida, ele nos ensina princípios maravilhosos nesse texto. Olha aí, na sua palavra, na sua Bíblia. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Vamos olhar para o texto assim. O texto começa como? Bem-aventurados, não é? Felizes são. Agora pula esse meio e vai para o final. Bem-aventurados, pois deles é o reino dos céus. Olha o que diz: felizes são, pois deles é o reino dos céus. Viu que coisa linda? Sabe por que eles são felizes? Porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é deles e está neles, e eles no reino. É por isso que ele é feliz. Qual é a fonte da felicidade aqui nesse texto? Qual é a fonte da felicidade aqui, queridos? O reino de Deus. Eles são felizes, porque deles é o reino dos céus. O reino de Deus é a fonte da felicidade, é a fonte da alegria. Sabe por que muitas pessoas não são felizes, verdadeiramente felizes? São felizes uma noite, são felizes numa viagem, são felizes em períodos curtos, são felizes nas férias, são felizes em tempos, num final de semana, são felizes, tem ações de felicidade, tem atitudes, tem tempos curtos de felicidade. Porque a Bíblia está dizendo aqui que só é possível ser feliz, porque o ser feliz tem a ver com aquilo que eu sou, não com aquilo que eu faço. Ok? Alguém aqui se faz uma turma e começa a ensinar português, ele é um professor? De fato? Não, ele está tendo uma atitude de professor, está se comportando como um professor, mas não é um professor. Ele pode até ser um professor de ação, né? Mas ele não vai ser aceito em nenhuma escola, ninguém vai contratar ele, não vai poder trabalhar em lugar nenhum, não pode exercer oficialmente a função de um professor. Por quê? Porque ele não é um professor, mas ele está tendo uma atitude. Então, a mesma coisa. É possível ter momentos de prazer, de felicidade, mas só é possível ser feliz quando o reino de Deus é nosso, quando o reino está em mim e quando eu estou no reino. E o que significa reino de Deus? Reino de Deus é onde Deus reina, é onde Deus governa, onde é Ele que manda, é onde Ele estabelece as regras, é onde Ele estabelece os princípios, aonde Ele diz faça e a gente faz, aonde Ele diz não faça e a gente não faz, quando Ele diz vem e a gente vem, quando Ele diz não vá e a gente não vai. Isso é reino de Deus, isso é reino, isso é onde Ele reina. Isso é reino de Deus, a nossa casa, quando a vontade dEle é feita. O Pai Nosso nos ensina isso: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra, aqui na minha casa, aqui no meu trabalho, como é feito no céu. Então o reino de Deus, ele só é estabelecido numa casa, numa família, num lar, quando a vontade de Deus é estabelecida, quando a vontade de Deus é realizada, é praticada, é feita. Ok? Então ele diz aqui, bem-aventurados, pois deles é o reino dos céus. Então de quem ele está falando aqui? Dos que são pobres em espírito. Não é qualquer um. Pobre em espírito é diferente do arrogante. Pobre em espírito tem a ver com dependência de Deus. Há um texto que diz que são mendigos espirituais, pedintes espirituais. Eu sou pobre em espírito, não tenho nada, não sou nada,
mas Deus tem tudo e é tudo, e nele eu tenho a minha satisfação. Fala dessa urgência, dessa busca, dessa procura por Deus. Então, quer ser feliz? Quer pertencer ao reino de Deus? Tenha a atitude de ser pobre em espírito, humilde, simples. Reconheça que você não tem nada. Reconheça que Deus é a fonte de todo o suprimento das nossas vidas. Segundo, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Então, bem-aventurados, eles são felizes. Sabe por que eles são felizes? Porque eles têm uma garantia de consolo. Eles vivem a vida com a garantia, não importa o que aconteça, aconteça o que acontecer, eu tenho um Consolador. O Consolador está em mim, o Consolador habita em mim, eu terei consolo, não importa em que circunstância eu viva, em que situação eu vá passar. O que eu sei é que o consolo virá. O que eu sei é que eu tenho o consolo, por isso que são felizes. Bem-aventurados, porque serão consolados. Mas de quem eles estão falando aqui? O consolo é para quem? O texto não diz que é para todos, não é? O consolo é para aqueles que choram. E a pergunta é: pelo que nós choramos? Pelo que é que nós estamos chorando? A igreja chora pelo quê? O texto está dizendo: bem-aventurados são os que choram. Mas pelo que é que nós estamos chorando? Pelo reino? Pelas coisas materiais? Por questões emocionais? Pelo que choramos? Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Próximo, diz: bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados, pois eles receberão a terra por herança. Quem é que vai receber a terra por herança? A terra de Deus, a terra nova, renovada, a terra restaurada. Não sabemos se é aqui ou se é lá. Nós sabemos que será com Deus. Não vamos entrar nessa questão. Nós sabemos que é com Deus, em Deus, na nova Jerusalém celestial. Amém? Não nos preocupemos com a questão geográfica, mas nós vamos estar com um corpo incorruptível, restaurado, numa cidade santa, com o Senhor Deus. Bem-aventurados, felizes são, pois eles receberão a terra. Quem? Os humildes. Humildade é você reconhecer quem você é. Onde Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. João capítulo 13, Jesus ele ensina a humildade de uma forma muito intensa, muito prática, muito direta. Ele se reúne com seus discípulos, ele pega uma bacia, uma toalha, ele tira a sua veste, ele se abaixa e vai lavar os pés dos seus discípulos. Ele vai servir, e ele dá essa palavra, dizendo assim: o Filho do Homem veio para servir. Então, aquele que é humilde, serve. Aquele que é humilde está envolvido no serviço. A humildade nos leva a uma ação. Nada em Deus nos leva à inatividade. Nada nos leva à infrutuosidade. Nada nos leva a ser infrutíferos. Tudo, humildade, todas as características de Deus nos leva à vida que produz, à vida que realiza. O amor é o amor à atitude, a fé é a fé em obras, porque sem fé, sem obras, a fé é morta. Então essa é a atitude do humilde. Pois eles receberão a terra. Então nós na verdade nós queremos ser felizes, mas aqui há um meio.
Começa bem, bem-aventurados, felizes, o começo do versículo. O final também é maravilhoso. Tem uma chamada e uma promessa. Felizes, pois deles é o reino dos céus. Felizes, pois serão consolados. Felizes, pois receberão a terra. Felizes, serão fartos. Mas existe um meio, existe uma ação e uma reação. Bem-aventurados, quem são esses bem-aventurados? Que o reino dos céus são deles, são os pobres em espírito. Então é a característica que Deus quer agir, que Deus quer operar, que quer colocar, implantar em você. Que cada um de nós aqui sejamos assim: humilde, pobre em espírito, aqueles que choram pela causa de Deus, por causa dele. Lá embaixo no texto ele vai dizer: aqueles que são perseguidos por minha causa. Nós vamos ver que Jesus é o centro, é a causa do choro, é a causa da alegria, do livramento, é a causa. Uma outra característica: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então nós vemos, fazendo esse exercício, bem-aventurados, felizes são, porque eles serão satisfeitos. Aqueles que são felizes, eles são satisfeitos. Por que eles são satisfeitos? Porque eles têm fome e sede de justiça. Quando ele usa a figura fome e sede, ele fala aqui de urgência, ele fala aqui de diligência. Não há nada mais importante para nós, para as nossas vidas, que a gente não pratique todos os dias, que é a alimentação e que é a beber, comer e beber, não é? Você pode até não almoçar por algum motivo. Se eu estou tomando um remédio, não vou poder agora, estou fazendo um jejum, ou estou trabalhando agora e não tenho tempo, não vai dar para parar agora, não tem jeito. Mas dificilmente você vai ficar alguns dias sem almoçar, e depois de uma semana você vai lembrar que, puxa, agora que eu lembrei, essa semana eu não almocei nem jantei. Você não vai esquecer. Já aconteceu com você essa experiência aí de você ficar uma semana e depois de uma semana você fala: puxa, agora que eu estou lembrando, não tomei café da manhã, não almocei, não jantei já há uma semana, nem bebi água. O que acontece quando você não bebe água? Quando você não bebe água, por mais que você se esqueça, a sede o faz lembrar. Ela chega a arder, a fome, a sede. É isso que Deus espera de mim e de você. Que assim como a fome e a sede, seja o seu desejo de justiça, seja a sua luta pela justiça, por ser justo, por ser verdadeiro, por fazer com que a palavra de Deus seja bem recebida na sua vida, executada e realizada. Você não vai se envolver naquilo que é injusto, naquilo que é correto, naquilo que é contaminado, aquilo que não vai trazer edificação para a sua vida. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Olha quanta promessa o Senhor está nos dando aqui nessa noite. Está dizendo que vocês são felizes, que o reino de Deus é de vocês, o reino dos céus, que vocês serão consolados, que vocês têm consolo, que vocês herdarão a terra, que vocês serão satisfeitos. Uma outra qualidade: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Talvez você já até orou assim: ó Senhor, tem misericórdia de mim. Eu já orei muitas vezes. Mas você sabia que não é essencialmente pela oração que você alcança a misericórdia? Se você não é misericordioso, não é porque você vai orar que Deus vai ser misericordioso com você, que você vai alcançar a misericórdia. Sabe por quê? Porque se fosse assim, Deus estaria quebrando a palavra dele.
Porque Ele prometeu, e Ele está dizendo aqui: se você for misericordioso, você vai alcançar a misericórdia. É um plantio e uma colheita. Então perceba, às vezes eu vejo tantas pessoas dizendo assim: eu não sei o que foi que eu fiz, meu Deus, eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão boa, e não sei, todo mundo aí se faz de injustiçada, disso e daquilo. E aí você vai ver que a misericórdia para os outros está longe. Faça um exercício mental agora, vê como que você tem exercitado a misericórdia partindo de você para os outros. Eu tenho um testemunho que eu levo isso, ficou muito marcado para mim. Tinha uma irmã que congregou aqui com a gente, e ela estava construindo uma casa. E ela não tinha marido, tinha 2 filhos, e trabalhava duro, e ela foi num depósito que tinha aqui, no Silvina, que era também de um irmão. E ela foi lá e comprou o material, mas o lugar que ela estava construindo não podia receber tudo de uma vez. Então ela comprou um caminhão de areia, um caminhão de pedra, um caminhão de tijolo, e o lugar lá onde ela estava, não dava para entregar tudo de uma vez. Então ela foi pedindo aos poucos: olha, manda entregar 1 metro. Aí o pedreiro usava ali 1 dia, 2 dias, entrega mais 2 metros, e assim ia. Só que o depósito faliu. O irmão teve problemas, e ele foi à falência, e ele não tinha os fornecedores, e ele já tinha recebido o dinheiro dela, já tinha gasto, não por questão de caráter, por questões, as finanças dele ruíram. Essa irmã virou um leão para cima dele, e foi para cima dele, falou, e aí eu entrei no meio, disse: irmã, temos que ser misericordiosos, nós, não é assim, ele não fez por querer, não foi dessa maneira, está acontecendo isso, aconteceu isso, e o irmão lá pedindo misericórdia, quase de joelho para ela, e ela lá. Aconteceu que depois de uns 15 dias desse fato, o pedreiro que trabalhava para ela foi receber, e ela não tinha dinheiro para pagar o pedreiro. O pedreiro virou outro leão para cima dela, e ela foi chorar e veio falar comigo, e para também interceder lá, dizendo, brigando: onde já se viu, ele tem que ter misericórdia, ele está vendo que eu não tenho dinheiro, como é que eu vou pagar, como é que não sei o que. E ela não enxergou nada disso, e eu ali fui o Natan da vida dela. E aí eu comecei a contar a história de novo, a história dela para ela. E aí ela baixou a cabeça, e eu disse: lembra 15 dias atrás que o irmão teve... o irmão lá fez de tudo e entregou o material para ela. Ele atrasou, mas entregou. E ela, na mesma situação. Talvez você tenha uma história parecida. Talvez marido e mulher, talvez amigos, talvez você conhece uma história dessa, em que nós exigimos muito dos outros, e muito pouco nós damos, e exigimos demais. E o Senhor está dizendo aqui: por isso tem tanta gente pedindo misericórdia na oração, quando não é na oração. Você tem que sim orar, mas não é na oração que ela é efetivada. Você vai ter que ser e ter uma vida de misericórdia. Você tem que ser misericordioso, porque Ele está dizendo aqui que quando você é misericordioso, você toma posse de uma promessa de Deus. É claro que eu não estou fazendo aqui numa questão de legalista, que você foi misericordioso com alguém, Deus assinou uma promissória. Não é nada disso. Estamos falando aqui de princípios, que esse princípio dessa lei áurea, dessa lei de ouro, está em Mateus capítulo 7, versículo 12. Está dizendo assim: aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você e por você, faça você, tenha você o primeiro passo, dê você o primeiro passo. Sabe quantas vezes marido e mulher ficam ali anos e anos brigando? A mulher lamentando, ou o marido lamentando, dizendo assim: meu Deus, a minha mulher não muda. Jesus, aí vai no aconselhamento: meu marido não muda, minha esposa não muda. Olha, minha vida é assim porque meu marido não muda. E do outro lado a mulher fica a mesma coisa: meu marido não muda, meu marido não muda. E a mulher do outro lado, o homem do outro lado: minha esposa não muda, minha esposa não muda. O que esse texto nos ensina a fazer? Que você deve tomar e dar o primeiro passo.
que quando você mudar, a sua mudança vai impactar o outro, que vai mudar por causa da mudança que aconteceu na sua vida. É aquilo que eu sempre digo aqui: quando você muda, tudo muda. E esse é um princípio para tudo. Mude suas atitudes, mude suas relações, mude biblicamente, mude para os princípios da palavra de Deus, para ser cada vez mais bíblico, vivendo para a glória do Senhor. Por isso que felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se eu perguntar aqui, quem aqui precisa de misericórdia? Quem aqui está necessitado da misericórdia de Deus? Todos nós precisamos. E se alguém pensar que não precisa da misericórdia, esse é o que mais precisa, que não está conseguindo nem enxergar sua própria miséria. Então nós precisamos disso, de sermos misericordiosos, de agirmos, de praticarmos a palavra de Deus, para poder colher os frutos da palavra de Deus em nossas vidas. Um outro passo diz: bem-aventurados são os puros de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Você quer ver a Deus? Quer ou não quer? Talvez alguém falou assim: eu quero, mas agora não. Talvez alguém pense assim: eu quero, mas agora não, deixa para frente aí. Mas você quer ou não quer ver a Deus? Quero, nós queremos. O nosso desejo é esse, é ir para a glória, é nos encontrarmos com Ele, é ver a sua face. Nós queremos sim ver a Deus. Mas para quem é essa promessa? Para aqueles que são puros de coração. Quando diz puro de coração, fala um coração livre da mágoa, um coração livre da mentira, um coração livre do rancor, da amargura, de um coração limpo. E de que maneira nós podemos caminhar e alcançar essa purificação? A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo. É clamando a Jesus, é indo aos pés de Jesus. Ele abriu um novo e vivo caminho, o sangue de Jesus, que nos dá acesso à presença do Pai. Então bem-aventurados são, felizes são aqueles que têm um coração puro. Por isso, como Davi, você deve orar todos os dias, como Davi orou no Salmo número 19. Ele diz assim: expurga-me tu dos que me são ocultos. Há muitas coisas dentro de nós que a gente nem sabe, que a gente precisa ser confrontado. Por isso, quando você pede para Deus: Deus, vê se em mim há algum caminho mau, pode ser que Ele vai levantar o irmão ou uma irmã e apontar o caminho mau. E quando esse irmão apontar o caminho mau, quando o pastor Roberto disse aqui, não é para o seu mal, é para o seu bem. É te orientando, é te exortando, é te ensinando, é te confortando, é te consolando, é te mostrando o caminho de Deus. Então bem-aventurados são aqueles que são puros de coração, porque sem essa pureza de coração não vamos ver a Deus. E uma pessoa que não vai ver a Deus, vai morar onde? Deus mora no céu. Aqueles que vão morar no céu vão ver Deus o tempo todo. E aqueles que não vão ver a Deus, que não podem ver a Deus, para onde vai? Só para pensar. É só para pensar. Então bem-aventurados, felizes são os que têm coração puro. Significa que aqueles que têm um coração sujo não são felizes. Não há felicidade. Então busque do Senhor. Ele diz assim: a tua palavra é esopo, né? Ele fala assim, como uma é o crisol, não é? Crisol que limpa a prata. Sabe aquele líquido que limpa a prata? Você pega um paninho, vai passando e limpa aquela sujeira no pano e fica limpo. A palavra de Deus faz isso, queridos. É a palavra de Deus que vai nos limpando. Um dia você vai lendo em oração: Senhor, isso aqui está difícil, o Senhor não me ajuda, Senhor, isso aqui, e vai orando, e Deus vai lavando o seu coração, vai lavando o seu coração. Senhor, aquela pessoa está difícil, Senhor, enche meu coração de amor por ela. Faz o Senhor, vai, e você vai ver que Deus é interessado nisso. Ele é interessado em fazer você um homem e uma mulher que expressa a glória dele, a palavra dele, a vida dele. Amém? O último aqui: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você quer ser chamado filho de Deus? Você quer ser visto como um filho de Deus? Seja um pacificador. Por isso que ele diz assim: tirai do vosso meio toda contenda, toda gritaria. Imagina uma pessoa contendeira, tem contenda com todo mundo, cheio de contenda.
não pode ser chamado filho de Deus. Então, a característica de alguém que é filho de Deus, ele é pacificador. Onde está a confusão, onde ele pode, onde ele está, ele deve ali estabelecer a paz, porque ele é um agente da paz, ele é um agente de Deus, é um agente do reino de Deus. É onde o reino de Deus é estabelecido, existe paz. Eu vou pular aqui o versículo, acho que é o 13, né? É o 13, ele diz assim: vocês são o sal da terra. Sabe por que você é o sal da terra? Porque você é pobre de espírito. Só é sal da terra quem é pobre de espírito, aqueles que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, aqueles que, quando são perseguidos pela causa de Deus, do reino de Deus, ele se alegra, ele se regozija. Então, por causa disso, imagina um monte de gente vivendo esses valores, esses princípios. É isso que vai fazer com que a terra seja preservada, que o sal vai dar sabor, vai fazer a vida valer a pena. São esses discípulos, é você, são esses ingredientes aqui que faz você dar sabor ao mundo, que faz você dar sabor à tua família, que dá princípios para ser vividos diariamente. Então vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, é porque esses princípios estão em vocês. Você é o sal da terra, porque a paz de Deus reina em você. Você é sal da terra e luz do mundo, porque você expressa a justiça de Deus. Você é sal da terra e luz do mundo, porque você é cheio de misericórdia e de você flui misericórdia. Porque você é resistente à perseguição. Você se mantém firme, você não desiste. E aí ele, encerrando, ele diz assim: ninguém acende uma candeia e coloca debaixo. E quando a candeia é acesa, ela coloca no lugar apropriado e ela ilumina toda a casa. Essa candeia aqui, queridos, é a palavra de Deus. Acenda essa candeia dentro do seu coração. Acenda essa candeia dentro da sua casa, da sua família. E que quando essa palavra estiver no lugar certo, no coração, a palavra está na tua boca e no teu coração. Quando ela estiver no lugar certo, ela vai iluminar toda a família, vai iluminar toda a casa. A partir da casa, fala mundo, mas começa em casa. O texto fala: vocês são o sal da terra toda, a luz do mundo todo. Mas tudo isso começa iluminando uma casa. E a casa é você. Amém? A casa é você. Por isso, assim brilhe. Permita que essa luz, essa candeia, brilhe diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos ficar de pé e vamos orar e pedir isso a Deus. Senhor, eu quero ser feliz. Senhor, eu quero ser um dos tais bem-aventurados. E para que a gente seja um desses, nós precisamos buscar esses valores. Nós precisamos viver esses valores. Precisamos trabalhar o nosso espírito, a misericórdia, a justiça, a paz, a pureza no coração. Vamos orar. Pai querido e bendito, eu quero te agradecer e te louvar.